Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um episódio do RHF Talk. Eu sou a Renata Freires. E eu sou a Elis. E estamos aqui com dois convidados muito especiais. Renata e Vinícius vieram diretamente de Bertioga. Renata é nossa franqueada, completou 6 anos de unidade ontem. Vai contar essa história aqui para vocês. Parabéns, Rê. E o Vinícius é esposo dela. E eles vão trazer aqui para a gente algumas mensagens, algumas reflexões sobre a inclusão, né? Sobre como funciona hoje, como que é para o Vinícius ser um PCD, o que aconteceu, né, com ele, como foi o processo de superação, né? Enfim, vocês vão conhecer a história deles, o empreendedorismo, transição de carreira que a Renata fez. Então, tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Rê, minha xará, Vinícius, obrigado por aceitar o convite, vieram de longe. Bem-vindo, né? Prazer. Bem-vindos a Curitiba. E vamos lá, né? Tô super empolgada para esse bate-papo. Gosto muito da sua história, conheço um pouco do Vinícius, do que a gente conversou já, né? Nos momentos que a gente se encontrou, mas não conheço a fundo. Então vamos lá. A história do Vi é uma história bem inspiradora e eu acho muito engraçado a nossa história se encontrar por 2 vezes, né? Então, começando com esse gancho, né, da nossa história, porque a nossa história me traz para a RHF, né? Então, a gente se conhece desde que eu tinha 14 anos, ele 15. Nós somos amigos em comum, temos amigos em comum desde sempre. Uma das minhas melhores amigas namorava o melhor amigo dele na época, e a gente se conheceu. E com 27 anos, meus 27 anos, a gente se reencontrou e acabou tendo um despertar diferente, assim. Então, onde já vinha uma amizade de 13 anos, só que um pouco mais distante, a gente começou a se olhar de uma forma diferente e tal. E no início só como amigos, e aí a gente consegue perceber o quanto a pessoa é especial, né? Sim. Com um olhar diferente e tudo mais. E aí a gente começou a ficar, a namorar. Tivemos um relacionamento no início um pouco mais conturbado, pessoas muito diferentes. O Vinícius é a paciência em pessoa, a calma em pessoa. E eu sou o furacão. E aí a gente teve um namoro um pouco mais conturbado até a gente se respeitar e se entender. E aí veio o noivado e estamos juntos há 10 anos já. E aí em 2018, eu vinha já de 16 anos no turismo e já super insatisfeita. E lidava com muitas questões que não dependiam de mim, e isso me trazia frustrações, porque pessoas estavam frustradas ou sendo prejudicadas por falência, no caso, na minha vivência, falência de companhia aérea, falência de companhia de transporte rodoviário, e frustração, e problema, e reclamação, e eu já insatisfeita, sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, e em casa, sempre pegava às 6 horas da tarde, terminava meu expediente, pegava as coisas e ia trabalhar em casa. Então, já cheguei a trabalhar até meia-noite. E falava, por que eu preciso fazer isso pro outro? E ele sempre me incentivando muito de, sai disso, não é pra você, você precisa trabalhar pra você, sua dedicação só você que vai trazer resultado só pra você, pros outros, né, e tal. E aí a gente tem um grande amigo que direto ele falava, franquia. Vai em franquia, olha pra franquia, você vai conseguir sozinha. E aí o apoio do Vinícius me fez ter essa coragem. Eu juntei lá um quinhãozinho, vendi meu carro, comprei a RHF na época, em 2019. Vim até a matriz, fiz questão de conhecer pessoalmente, de entender, fiz todos os cursos que eu podia. Na época fiquei 1 ano fazendo cursos, me aprimorando, e aí entrei nessa. Convidei o Vinícius para vir comigo, mas como muito sábio sempre foi, falou, eu te ajudo nos bastidores, mas é você que tem que seguir, porque eu não quero ter problema e você que tem ele sempre falou, você tem o filho, então vai. E aí, graças a Deus, 6 anos agora. Olha, parabéns. E a Rê sempre falava, né, que queria trabalhar em casa, gostaria de trabalhar algo para ela mesma, né, porque ela tem algumas ideias ou comportamento, na verdade, de entender ou de levar para o seu cliente diferente do que no caso, né, a dona da empresa que ela trabalhava na época. Então ela tem um perfil para trabalhar para ela e ela tem disciplina, né? E como isso é importante. E por isso que eu dava muito conselho para ela realmente buscar o que ela
entende que seria bom para ela e se arriscar, porque era o momento, né? A gente estava ali com 30 anos, né, recém-casados, né, tem muito tempo para trabalhar ainda. Eu num emprego estável, né, que eu tenho muitos anos lá de CLT, e eu falei, se tem alguém para se arriscar e também se jogar na vida, no mundo dos negócios, é você nesse momento. Então, por isso que meu apoio sempre foi nesse sentido, né, É para ela importante buscar. esse incentivo. Eu sempre Sim. falo que um casal ele tem que se apoiar, Sim. né? Para que as coisas para que passe segurança para o outro, né? E para que ele consiga dar o próximo passo. Exato. Então ele via em você, talvez até coisas que você não acreditava que tinha, né? Sim. E aí você confiou naquilo que ele estava te passando também e foi, que legal. E eu tinha muita crença limitante. Eu falava, eu nunca vou ter a disciplina de acordar na hora que eu preciso, se ninguém vai me cobrar. Ninguém vai falar, Renata, você atrasou. Eu não vou fazer. Imagina, tem 6 anos que eu acordo 8 horas da manhã, eu estou na frente do computador e eu trabalho pelo menos até 7 horas da noite todos os dias. Sim. E ninguém nunca me cobra. Aliás, muitas vezes a minha mãe e meu pai ficam bravos porque você não tem tempo nem de atender o telefone no meio da tarde. Não, estou trabalhando. Não dá. Preciso ser produtiva nesse horário. Então, é isso. Ele sempre acreditou mais até do que eu. E ele tem esse lado de ver, né? O seu lado positivo te elevar. E como ele é muito resiliente, ele acredita que todo mundo é resiliente, que todo mundo vai ter essa resiliência. E é isso, eu falo que a gente esfrega o ombro para pegar um pouco, né? Porque eu fui absorvendo e eu peguei um pouco dessa resiliência. Nos negócios, eu passei da pandemia, nunca mais eu desisto. Foi o único momento que eu imaginei que eu poderia desistir. E por que o RH, Rê? Na verdade, eu acho que foi mais a RHF. Eu queria trabalhar em casa com algo que eu pudesse executar, a princípio, sozinha, e que eu tivesse o meu processo estabelecido por alguém que já tivesse validado. E aí, das microfranquias que eu pesquisei, a RHF foi a única que me trazia isso já pronto. Então, eu tinha algumas outras que eram venda de muita coisa. E esse eu precisava vender, mas eu ia executar serviços diferentes. E não assim, vende um seguro, vou lá, faço um cadastro e o seguro que vai trabalhar. Não sou eu, vou só ficar vendendo. Não era isso que eu queria. Eu já vinha do comercial, do turismo, mas não era só isso, né? Então, o RH, ele me encontrou aí. E eu fui fazer um curso de administração onde passou pelo RH. E aí eu falei, isso daria para fazer tranquilamente. Então, só validou. E foi muito engraçado, porque as primeiras 4 seleções que eu fiz, eu acertei muito. Perfeito. E aí o Vinícius ficava. Você tem... Como é que você falava? O feeling, né? Falei, você leva jeito, né? Porque tem o dom. Tanto que quando ela comprou a franquia, tinha o treinamento, eu acho que à distância, né? Tinha. E eu falei pra ela, eu acho que é importante você lá, porque não é sua área. E realmente para você sentir a empresa lá, né? Porque isso vai ser sua vida, né? Então é importante para ela também sentir ali, né? Ver as pessoas que estão trabalhando com isso, que vão ter também esse relacionamento diário, conforme vocês têm. E quanto que era importante também dela ir lá e falar, pronto, agora virou a página, né? Agora é um novo momento da minha vida. E aí ela veio. E na semana da ABF eu até foi muito, muito legal, porque eu fui procurar um documento que eu precisava, que eu não me recordo para o quê, e eu achei uma pasta que eu tinha da implantação. E aí tinha a letra da Iris, todo o treinamento dela para mim. Que legal. Quando eu cheguei na feira, eu até falei para ela, falei, vou te mandar foto. Eu tenho a pasta com o script de tudo que precisava fazer, porque eu sou muito de processo. Era uma pastinha laranja, não é laranja? Era, não, mas essa daí acabou rasgando, então ela tá dentro de um plástico dentro desse fichário. É um fichário de plástico, sabe? Olha Então só. tudo tá envelopadinho, assim, bonitinho pra nunca perder. E aí... Relíquia. E aí eu lembro exatamente, assim, desse momento que eu falei, eu consigo. Que foi os primeiros clientes que ninguém saiu. E aí os clientes voltavam pra pedir mais vaga e eu falo assim, começou, coloca os cartão no bolso e vai. Meus primeiros clientes foram porta a porta. Depois foi contato de WhatsApp. E aí depois eu já estabeleci o meu jeitinho, né? Que até hoje, graças a Deus, tá dando muito certo, que é o meu comercial por e-mail. Mas no começo era isso. Eu ficava sem vaga, vai pra shopping. Ficava sem vaga, vai pra outra cidade, vai em outro shopping. Eu acredito muito, sempre defendo isso, vocês sabem, né? A Rê já deve ter comentado contigo sobre tudo que nós queremos fazer é possível, sim.
desde que você se comprometa a fazer. Uhum. E realmente, igual você falou, passei a pandemia, agora eu vou. Eu vou ter disciplina? Bom, você tem a opção de não ter disciplina, mas você não vai alcançar os seus objetivos. Então, eu trabalho muito isso no time quando eles vão fazer atendimento. Ah, mas eu falei isso pro franqueado e ele não faz. Bom, se ele não faz, não vai acontecer. Uhum. Né? Então, aqui tá prova disso. Ó, transição de carreira, saiu de uma área completa, lidava com pessoas, mas propósitos também diferentes. Uhum. Né? Uma pessoa que nunca tinha trabalhado no home e se adaptou. Claro que, se você começa, igual a Marcela nos contou no episódio anterior, né? Abriu a sala, decidiu abrir. Ok, eu, por exemplo, gosto do escritório, mas eu também aprendi a trabalhar em casa. Então, as crianças, por exemplo, já sabem que de manhã eu estou trabalhando. Uhum. Então, quando vem, pode falar, até faz um sinal assim, aí se eu não estou atendendo, ok, mas se eu estou em reunião, nem na sala ficam. Uhum. Então, dá pra gente se condicionar sim, basta querer. Exatamente. E é isso, assim, eu tenho certeza que se eu tiver uma sala de escritório, a gente fala muito sobre isso. Porque hoje a gente tem uma casa própria, que são 2 quartos. Um é um escritório, porque eu tenho uma mesa dupla no meio, com tudo da RHF, então é inabitável. E o nosso quarto. Se quando a gente tiver filho, esse quarto for ocupado, a gente vai ter que dar um jeito. Porque se eu tiver um escritório, eu tenho certeza que eu não vou todos os dias. Eu não vou. Porque eu amo estar na minha casa. Eu tenho um gato de 18 anos que é a razão da minha vida. Então, eu Uau. preciso estar próxima a ele se ele precisa. Ele é velhinho. Sim. E eu tenho 2 cachorros e eu gosto da minha casa, eu gosto da minha rotina. Pra mim é essencial. E o negócio, né, permite isso. Uhum, E realmente é confortável, né? Exato. Você tem qualidade de vida, com certeza. né? E você tem disciplina e qualidade de vida. Então, acho que são 2 casamentos perfeitos. E é esse formato, né, do negócio, né? Sim. Qual que ponto vale você ter um custo fixo a mais para realmente só ter uma porta, que no caso hoje consegue girar, né, num formato ali Gira das 2 formas. online, né? exatamente. E assim, o meu foco não é a minha cidade. Nunca foi só a minha cidade, sempre foi a região. Então, abrir uma porta não vai trazer todos os clientes que eu quero, porque eles não estão na minha cidade. Sim. A maioria dos comércios, dos negócios da minha cidade são comércios, restaurantes e hospedagem. Então, não é o nosso público-alvo, né? Por mais que a gente atenda, e eu tenho um dos meus clientes mais antigos e mais fiéis, são um grupo de 4 restaurantes. Não tem problema você atender esse ramo. Sim. Mas não é só isso. Então, hoje, a maioria dos meus clientes estão em São Paulo porque estão. Não é porque é só lá que eu ataco também. A gente atinge o estado de São Paulo todo com a mesma excelência. E é isso que eu Sim. falo muito para os meus clientes. Eu não preciso estar aí para te entregar o que você precisa. Até vaga no Acre eu já fiz. Tá Né? vendo? E a pandemia validou muito isso, né? Muito. Então, hoje as empresas estão acostumadas, os candidatos estão acostumados a fazer entrevista online. Exato. Então, isso foi, de um lado, foi positivo Uhum. para nós, né? Sim. Parece que Tá. evoluiu alguns anos no Brasil essa Sim. parte, né? 2 anos de pandemia ali, que fora já acontece, né? Há alguns anos, mas no Brasil acho que realmente mudou, né? O pensamento. E algumas áreas a gente não está conseguindo trazer para dentro do escritório. Uhum. Né? Principalmente marketing, TI, o pessoal está acostumando a trabalhar É no bem home. difícil quando a gente tem vaga que é só PJ, só comissionada, e quer que tenha presencial 100% por horário ainda, às vezes, né? Que a gente Não. sabe que nem pode. É vaga que fica. É aquele unicórnio branco. Não fecha. É achar um que vai aceitar, mas não vai ficar muito Não tempo. fica. Sim. Bem isso mesmo. É bem desafiador. E o Vinícius? A história dele, eu particularmente não conheço, tá? Então eu tô conheço aqui. só um pouquinho. Eu Foi tô aqui só um querendo. spoiler, assim, ó. Ah, Entendeu? Vou tentar contar rápido, então. Na verdade, eu tenho 40 anos, né? Nasci em São Paulo, em São Miguel Paulista. Tive acidente de bicicleta com 5 anos de idade. Era bonzinho, pra vocês imaginarem. E aí, dali, realmente houve uma transformação, né? De vida da minha família, né? Da minha vida. Meus pais decidiram que a gente ia morar em São Vicente, porque o médico falou que eu precisava de água, que seria água boa. Meu pai falou, então vamos pra praia. Como se a gente passasse o dia na praia, né? Sim. Mas foi uma boa mesmo, porque aí ficamos em São Vicente alguns anos e depois fomos para Bertioga. Mas minha vida mudou em São Vicente porque desde novinho, né, tinha aquelas cadeiras antigas, aquelas cadeiras grandes, né, de hospital.
E aí, onde eu morava, eu já andava na rua ali em algum momento, e aí tinha um cara que ele treinava o basquete de Santos. Isso eu tinha 9 anos, 8, 9 anos. E aí ele me viu na rua, parou e falou, ó, eu treino o time de basquete de Santos, você tem interesse de conhecer? Eu falei, pô, tenho, né? Mas assim, era criança, né? E aí ele me levou um dia pra ver, e aí no outro dia ele falou, meu, vamos montar uma cadeira pra você. E aí começou a minha história de vida mudar mesmo, né? E como ela tá relacionada a um equipamento, né? E porque aí montou aquela cadeira, que é essas cadeiras que eu uso hoje, que são menores, né? Lógico que isso são muitos anos atrás, então não Foi na mesma evoluindo, tecnologia, né? né? Sim. Mas realmente é isso que, no meu caso, né? Na minha deficiência, que mudou a minha vida porque me trouxe independência, né? Eu sempre tive muito estímulo da minha família também para, né, para continuar meus estudos, né? Infelizmente, muitas famílias acham que deixando os seus filhos dentro de casa tá protegendo, né, contra preconceito, e outra série de coisas, mas na verdade acaba tem um lado ruim porque você não consegue se socializar e realmente seguir sua vida, né? Uhum. Obviamente que tem muitas barreiras que estão nesse meio do caminho, que aí cada um tem a sua, né? Ou mora num lugar que é difícil acesso, né? Ou realmente a família não tem tempo para dedicar para aquela pessoa, porque todo mundo precisa correr atrás, também precisa colocar a comida dentro de casa. Mas enfim, eu tive uma sorte de realmente tudo acontecer e minha família conseguir dar esse suporte. E aí que minha vida começou a mudar através dessa cadeira e aí eu não parei, porque E você não foi pro basquete? joguei algum tempo de Que basquete, legal. mas sempre gostei de rua, né? Gostava de ficar na rua e é isso, né? Tem uma cadeira que me trouxe essa independência de eu Sim, De poder sair locomoção. sozinho, exatamente, né? Viver e brincar com meus amigos na rua sem nenhum adulto precisar me levar. E foi aprendendo, né? Subir, descer guia, Sim. ia numa guia e ficava testando. Exatamente, Sem porque medo, né? naquela época ainda não tinha, né, esse projeto de guerra rebaixada, enfim. E então o pessoal de basquete também me deu muitas dicas sobre isso. Porque tem que ter uma habilidade, né, pra jogar Tem. também com a Sim, cadeira. sim. Não, a gente assiste aqueles jogos, meu É. Deus, fazem coisa com aquela cadeira que. Não, eu falo sempre que pro Vinícius tudo bem. Se tiver 2 degraus só pra descer, tá tudo tranquilo, porque é treinado. Falei que só não corre subescada, porque até pra decente dá um jeito, então dá pra fazer tudo, né? Sim. Mas aí, na verdade, foi isso. Aí cumpri meus estudos, né, até o final, fiz faculdade e eu nunca me coloquei numa situação de falar não para as coisas, né? Até porque meus amigos também sempre me puxaram. Eu falo que sou uma pessoa de sorte porque realmente todas as pessoas que estão ao meu redor contribuíram muito para que eu conseguisse também, né, ter essa vida independente, né, dentro do possível. E minha vida foi essa, nunca falei não pra nada, saltei de paraquedas, né, remo de Caramba. caiaque. Tava contigo já? Não, as 2 vezes não, mas eu tento evitar isso toda vez que a gente vai visitar o primo dele em Boituva. Ah, porque ele se quer bobear, ele quer ir de É porque novo. meu primo a gente cresceu junto, então é um irmão, né, e aí é a profissão dele hoje, né. Uau. Então ele sempre vai, não, vamos, e eu saltei as 2 vezes porque ele falou, não, agora eu sou instrutor, vamos comigo. Aí a primeira vez foi porque ele era câmera, não, agora eu sou câmera, vamos que eu quero te filmar. Mas, enfim, aí a vida é essa. Graças a Deus eu consegui seguir, né? Moro numa cidade que também me possibilita muito de ter uma independência, uma cidade com não tem subidas, não tem descidas, então ela é tudo plana. E durante esse processo, apesar que você era muito criança, né, Uhum. quando aconteceu, então eu penso, por ser criança, acaba já, como é que eu vou explicar? Crescendo com essa Uma forma mais condição, natural. então é mais Uhum. natural do que quando você é adulto, Sim. né, e acontece. Teve momentos, assim, de insegurança, que você precisou de algum apoio psicológico? Então não Ou teve não? porque, por ser outra época também. Foi algo que foi E realmente... minha mãe, ela é uma pessoa É, muito importante na conheci minha, é a uma mãe figura dela, a mãe muito dele. importante na minha Aliás- vida, assim, né? E hoje é aniversário dela, Hoje é Ah, inclusive. parabéns! E ela nunca deixou que eu me fraquejasse Mande um por recado isso, pra né? ela, então, já Eu que é te aniversário amo. dela. Ela sabe, fala isso todos os Parabéns, dias. Rô. E aí ela nunca permitiu também, ela sempre me incentivou para Isso é levantar a muito cabeça e seguir. E a gente tem muita fé, né? Então isso Que sempre legal. me deu um suporte muito grande. Eu sabia que, obviamente, né? Ninguém tá todos os dias bem, Ah, sim. independente da condição. Mas sempre foi isso, ó. Hoje você tá triste, tudo bem, mas amanhã é um novo dia, e vamos lá. Legal.
E como disse, né, eu me sinto abençoado porque realmente meus dias Porque eu falo que o foram de luta, apoio, mas né, também de vitória, o apoio sabe? da base Sim. é fundamental, né? Sim. Para Com te certeza. dar. Eu lembro quando a minha filha vai usar óculos. Aí a médica falou para mim que tem famílias que colocam o óculos como um problema. Uhum. Então a criança não quer usar. Uhum. E a minha filha, desde o início, quis usar. A mamãe usa também, é legal, vai te ajudar a ler melhor, não sei o quê. É. Então sempre. Daí a outra que não precisa, quis também. Daí comprei um 100 grau para ela. Então é a forma que a gente lida com as coisas, né? Com as Isso. E eu situações. acho que não só com ele, mas com o entorno. A minha sogra, ela foi uma pessoa muito importante nisso, meu sogro também, são duas pessoas assim, vai, Que legal. resolve, vai e faz. Você consegue, vai, não consegue, eu te subo e vamos. E com as pessoas também, né? Porque assim, uma coisa é ele, com ele mesmo, estar tudo tranquilo. Só que ele entra num restaurante, todo mundo olha. Ele vai num cinema, todo mundo para ver ele chegando na cadeira. Então, é uma situação que... e Até ela- hoje. Até hoje. No começo eu ficava assim, nossa, você não fica assim, não, todo mundo te olha. Eu falei, é normal, no porque começo tem era uma bem curiosidade, complicado. né? E até que hoje, né, ainda tá na TV, tá no dia a dia. Hoje você vê mais deficientes na rua, né? Sim. Mas um tempo atrás... Hoje realmente fala-se você não via. mais, né? Uhum. É. Sobre. E a minha sogra sempre inclusão, falou etc. assim, levanta a cabeça. Tá te olhando, olha de volta. Uhum. Não deixa. E ela falava isso pra mim. Eu, às vezes, comentava, falava assim, nossa, a gente foi em tal lugar, mas todo mundo olhou. Dentro de Sesc, que é um lugar extremamente inclusivo, acontecia de os frequentadores ficarem olhando. E aí ela começou, você tem que olhar de feio pra pessoa. Se acontecer tal coisa, você tem que... É radical. E aí... Eu falei, não, amor, não E leva a- isso isso E aí a pra Rê, você, ela não. já não tem um temperamento forte, né? Ela só falou assim, era o que eu precisava, Exatamente. obrigada. Quando não dá certo, eu falo, vou contar pra sua Eu mãe. falava, não leva esse temperamento, não. E aí a gente. E é bom, porque eu também não sabia como lidar. Então eu ficava meio que envergonhada. Falava, o que a gente tá fazendo de errado? Por que as pessoas estão olhando? Será que a gente atrapalhou, né, o evento e tal? Mas agora eu percebi, não, é só uma curiosidade. E o mais genuíno disso é uma criança. Toda criança que olha, aponta, vem aqui, o Vinícius vai, dá a mão pra criança tal, aí a criança sobe na cadeira e mexe com ele. É genuíno, é da curiosidade da curiosidade pessoa mesmo. Tenho um menino, filho de uma moça que trabalha lá na empresa que eu trabalho, que ele me chama de Hot Wheels. Ah, Ele me viu, ei tio, e aí Hot Wheels? Mas a criança eu acho que a curiosidade, e o adulto, alguns é a empatia, de pensar assim, poxa, não deve ser fácil, Uhum. né? E aí eu penso e falo assim, a gente pode olhar, Uhum. mas a gente tem que saber como olhar, né? Eu acho que as pessoas precisam... Eu vejo hoje que eu tenho os meus filhos, né, com autismo, hoje, quando eu vejo uma criança fazendo birra, eu já não olho com o mesmo olhar que eu olhava antes. Sim. Porque às vezes pode ser uma criança autista também. E entender, né? O E entender. momento. Então, não olha, não fica olhando. Sim. A gente fala muito da regra dos 3 segundos, né? Olhou, 3 segunut parou de olhar. Acabou. É isso, acabou. Mas eu acho que também é que a gente acaba pegando, né, essa percepção por a gente estar nessa condição e entendendo que é esse olhar. Mas hoje as pessoas também analisam e olham o comportamento, roupa de qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra Você pessoa. coloca uma pessoa que de repente chega num vestimento diferente, em tal situação, todo mundo vai olhar. E já com o olhar De pré-julgamento. discriminando, né? Ou pré-julgamento. Sem entender, e sem, né? E outra, não tem entendimento. Cada um escolhe a roupa que você quer, né? Da forma... Se comporta, né, com educação, mas da forma que quer, né? Então, assim... Cada É que o cuida ser do humano, seu infelizmente, é quadrado. assim, né? Se coloca numa situação... Mas é isso. Aí a gente acaba pegando por esse lado, mas eu acho que as pessoas têm isso, né? E eu Vão acho olhar. que o Vi superou isso tão legal que ele tem vários projetos, né? Ele tem uma ONG que ele... 18 anos? De ONG? 18 anos e ele tem vários projetos que ele apresenta. Então, ele é a cara do projeto. Ele e os amigos dele, né? Que são os fundadores, fazem entrevista com famosos e ele ali na cadeira vai pra lá, vai pra cá e não sei o quê. Sabe? Então, eu acho que é isso. Você não precisa se esconder dentro de casa, você não precisa esconder sua deficiência, ficar com vergonha dos olhares. Você precisa trazer voz pro mundo. É igual o Fernando Fernandes, que é Sim. super exemplo também de superação e de... Não tá escondendo nada do que vive nas dificuldades dele. Eu acho que é isso. Eu acho que isso é muito inspirador. Maravilha. É a arte, né? A arte, o esporte, né? Ela tem isso, né? É muito inclusivo, né?
E ela traz né, pessoas com deficiência, né, pessoas né, de quebrada, enfim, traz todo mundo que talvez se sentir à margem por alguma situação. Esse projeto, vem é esse o junto. projeto? Na verdade a gente trabalha com a cultura hip hop, né? A gente tem uma ONG que legal. trabalha com a cultura hip hop nos bairros, nas escolas, Ah, eu né? sigo lá no Insta. Você siga? Aham, Então. eu sigo. Eu não. Então a gente tá Legal. sempre Depois me passa. né, nos bairros, nas escolas, né, mas utilizando como ferramenta de transformação mesmo, além de um estilo de vida, né, de música, enfim. E esse como- projeto que eu mencionei, que é dele entrevistando, chama Papo Cabeça. E também era feito através do Sesc. Então, era muito legal, porque ele ia realmente com a cara limpa para perguntar coisas do dia a dia para celebridades, para pessoas influentes. Não só celebridades de famosos, mas de atletas, de pessoas influentes naquelas comunidades ou naqueles projetos. E era para criança, era nas escolas que faziam as apresentações, né? Sim, sim. Foi Não muito continua? legal. Então, na verdade, a gente cada hora tá com um projeto, né? Vai mudando. Então, isso, Entendi. não é uma sequência assim, né, mas a gente sempre tá ativo aí. Eu acho tão legal, assim, você inspirar, né, as Uhum. pessoas. Eu acho que isso é um legado que a gente deixa e fala assim, pô, valeu a pena, Exato. né? A vida valeu a pena, porque tem tantas É. pessoas que não estão olhando para isso, até mesmo com saúde, com Uhum. nenhuma deficiência, com nenhuma dificuldade, e a vida tá passando e tá fazendo o quê? Qual é o legado que tá deixando, né? E eu falo que o desafio é morar com o Vinícius, porque ele é a motivação em pessoa, a determinação em pessoa. Ele acorda às 5h40 para ir fazer caminhada na praia e eu fico dormindo. E você não vai com ele. Eu odeio fazer esporte. E a gente mora num paraíso, né? Pois é. Acordar às 5h30, ir na praia, ver o sol nascer antes de começar o dia. Lá não é tão maravilhoso. Lá não é tão frio, Não né? é? Não. Imagina, a gente tava ontem Se de anima, camiseta. É Não, e o bom. frio pra nós lá é 15 graus, né? Não é igual você. Não, mas eu também não sou do normal esporte. acordar Eu tô isso te à falando, noite mas eu não ainda. sou do esporte. Acordar à noite, tá escuro. Ah, não. Agora, a Elise Não, mas agora isso aí é do eu não esporte. faço, não. Não, só academia. Minha mãe tem essa vibe. Não, vamos lá ver, vai pra praia, vamos lá ver o sol Sol nascer. nascer. Eu falei, mãe, obrigado, não. Não, Quando nós- ele nasceu, acorda. Vai aparecer na janela ali, pois ela tá na praia, ela acorda Murilo. e ela Meu vai. esposo. E quando a gente vai Tá ficando na mais velho, a gente praia. acorda pra ver o sol nascer, né? Antes a gente ficava pra ver o sol Não, nascer na a praia. gente ficou num resort, uma delícia de Uhum. férias, não sei o quê, 6 horas da manhã, tocando o malhando. despertador. Daí ele vai correr na praia. Vamos, velho, não vou. Tá certo. Não A gente vou. veio pro Sesc aqui do Paraná, de Matinhos, que é o Caiobá. Caiobá. Também, de Aham. frente pra praia. Ele acordava cedo pra ir ver na frente da praia. É bem... Oxigênio no cérebro. É muita Renova. motivação. Gostoso, Maravilha, é o equilíbrio dentro de casa, né? É isso. Aham. Ele É, é a que paciência em pessoa. Eu tenho uma pergunta pra você. Sim. Porque como o acidente aconteceu quando você tinha 5 anos, Uhum. então eu acredito, o seu desenvolvimento, ele foi natural. Uhum. Mas você chegou na fase adulta Sim. e você teve que ir pro mercado de trabalho. Como que foi pra você? Então, na verdade, a minha esposa tem uma piada pronta pra isso, né? O Vinícius é o desespero do RH. E nunca fez um currículo na vida. Não, Ele trabalha desde os 15 É. anos, 14 anos na mesma empresa. Porque foi assim, na Olha. verdade, né? A gente morava em Bertioga. E aí minha irmã já trabalhava numa empresa, numa administradora de condomínios, né? E enfim, aí o chefe dela naquela ocasião me via porque eu sempre fui muito ativo lá, né? Todo mundo me conhece na cidade, eu realmente tô pra cima e pra baixo na rua. E ele me viu na rua e, sem querer, ele comentou, perto dela ainda. Pô, vi um rapaz de cadeira de roda e eu quero, né, trazer alguém com deficiência pra trabalhar aqui na empresa. Alguém conhece? Aí ela falou, é meu irmão. E aí passou um tempinho, enfim, ele me chamou pra conversar, eu tinha 15 anos, eu estava estudando ainda. E aí ele me chamou pra conversar e falou, pô, você quer trabalhar aqui e tal? Eu falei, pô, lógico, vamos começar. E aí, então eu estudava de manhã e trabalhava lá no período da tarde, né? E estou lá até hoje, inclusive. Né? Entrei com você 15 entrou anos. lá fazendo o quê? Eu era do setor de pastas, né, que era de prestação de contas, então assim, tava ali mesmo montando essas pastas, né, que são as pastas dos condomínios. Sim. Não é mais a mesma administradora, porque A na empresa verdade fechou e ele continua. Entendi. mudou, né, eram 2 sócios e aí eles romperam a sociedade, cada um com uma administradora e eu fiquei na GESCOM, que eu tô até hoje, né.
E aí passei por todos os setores da empresa, né? Então Foi hoje... galgando. Sim, sim. E hoje ele é hoje gerente. eu conheço né, do toda a setor. estrutura da empresa, então dentro Que do meu legal. setor lá, né, todo um cargo de gerência também, tem um total reconhecimento da empresa. E eu acho que é muito pertinente isso, porque até a gente volta lá, né, no sentido de que as pessoas com deficiência são poucas que conseguem também estarem se profissionalizando, né, por inúmeras dificuldades, e aí também acabam não entrando no mercado de trabalho, infelizmente, né. Então e muitas acabam ficando presas, né, eu acho que até por um problema mais social mesmo, de comunicação, de viver de aposentadoria, né? Ah, Não necessariamente, né? Às vezes tem potencial e tem tem uma limitação, mas que consegue também exercer alguma função, mas acaba entendendo que não vai conseguir, né? E é um problema mesmo, entendo, a social crença e limitante comunicativo. mesmo, né? Exatamente. Internaliza que não Uhum. vai conseguir e aí passa a ser um aposentado. Exatamente, e recebendo. acaba ficando Exato. naquilo, então infelizmente não vai para o mercado de trabalho, né? E aí as empresas que acabam contratando é por causa de cotas, né? A gente até conversou isso em off aqui, mas eu acredito que tem muitas empresas que, né, gostariam de ter pessoas... A gente tem os dois viés, né? Sim. A empresa que não olha, Uhum. somente olha para cotas, Sim. e a empresa que olha. E é importante assim, é importante quando o empresário vai contratar uma pessoa com deficiência, entender que aquela pessoa com deficiência, ela vai ter um acompanhamento médico, ela vai ter uma ausência, pode ter uma predisposição para ficar mais doente, ela pode ter algumas situações, o empresário não pode simplesmente falar assim, vou contratar, mas eu não posso entender o outro lado, se ficar doente Sim. eu vou ficar bravo, se ausentar eu vou demitir, não dá. Então tem que entender que as deficiências elas vêm com algumas necessidades, por isso que chama necessidade especial. Então uma pessoa que tem sei lá, um autismo faz um acompanhamento psicológico, uma pessoa que tem uma deficiência física ela tem que fazer um acompanhamento, seja de coluna, seja de... Às vezes uma fisioterapia. Exato. Então vai ter que ter essa flexibilidade. Não dá para você fingir que todos os deficientes eles são 100% reabilitados, eles não precisam de nada, porque até quando precisa, num caso de uma gripe, é mais perigoso, tem as comorbidades. Uhum. Então a gente precisa conscientizar os empresários de que não é só ter a vaga. Tem que olhar com outro olhar, porque senão não adianta E preparar, nada. né? Exato. Preparar o ambiente, preparar Exato. as pessoas para receber Exatamente. o deficiente. E eu acho também que é importante dar esse voto, trazer alguém, porque não é questão, vou empregar só porque eu quero. Aquela pessoa com certeza também vai ser capaz, né? Com Na certeza. verdade, é do indivíduo, não é da condição, né? Seja ela financeira, seja ela física, E né? hoje tem muitos Isso. bons profissionais, Uhum, né, sim. no mercado. Então, precisa mudar a cultura mesmo no Brasil, eu acho. Tem aquela piadinha que eles falam de que eu tenho uma indústria, só tinha homem, mas agora eu coloquei uma mulher e coloquei uma vela aromatizada no banheiro. Essa foi a adaptação que fez para receber. Não dá para ser assim, não dá para Não. ser só para o outro ver, né? Uma pequena adaptaçãozinha, né? Tem que entender a necessidade somebody do outro love. e fazer. Né? É isso, tem que entender a necessidade de fazer funcionar. Eu lembro também, mudando um pouquinho o gancho, vocês contaram das viagens que vocês já fizeram, uhum. né? Pra fora. A gente fez, e aí foi outra superação, porque primeiro que a gente não imaginava que seria possível, e aí eu comecei a trabalhar na CVC em 2017, e aí eu comecei a ver que dava. Tinha muitas coisas que eu olhava, vídeo, assistia, fazia treinamento e falava, dá. E eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Falava, Vinícius, vamos? Não vai dar. Imagina, não dá de jeito nenhum. Fomos. A primeira vez a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou 6 horas perdido no metrô. Logo que a gente chegou em Nova York, foi fazer uma conexão, pegar uma conexão maior e vamos. E sobe metrô, e desce metrô, e vai. Não tinha elevador para sair de todos os metrôs, mas a gente ia até outra estação, e tentava, e fazia funcionar. E o Vinícius, na cara e na coragem, a gente carregando as malas, lembra? Uhum. E deu tudo certo. Depois do primeiro, não tem mais Daí problema perdeu E aí... o receio, É. aí Exato. vai embora. Sim. Não, e foi bem legal nessa viagem, porque a gente não estava acostumado né? Vamos alugar o carro, vai ter carro adaptado. E lá realmente tinha, né? E ela não gosta muito de dirigir. Eu falei, pô, pra mim eu até prefiro também, não que ela seja barbeira, não é isso. Mas é porque eu prefiro. E aí, pô, a gente conseguiu um carro adaptado lá, então foi incrível, porque a gente conseguiu, né, andou
a costa inteira da Califórnia. Vocês acharam que lá, então, tem bastante... Tirando Nova York, que quase não tinha acessibilidade na parte do transporte público, deu super certo. A gente fez de carro, porque a gente ama viajar de carro. Então, isso já facilitou. E a gente parava onde sabia que dava certo. Então, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, a gente pararia naqueles postos mais estruturados. 1 grau, tem banheiro adaptado, dá para fazer tudo. E vamos de novo. E então a gente foi fazendo isso. A gente parou em alguns hotéis que a gente sabia que tinha acessibilidade e ficamos em Las Vegas, fomos para São Francisco, voltamos até San Diego e volta de carro e foi maravilhoso. E a gente aprendeu que algumas coisas não dá, algumas coisas dão e Mas vamos lá pro é bem próximo. preparado, né? Sim. Porque também eles trabalham com a deficiência há muitos anos por causa dos heróis de guerra, né? É. Então, assim, eles começaram isso há muito tempo atrás, né? A gente está até atrasado e evoluímos E bastante eu nas capitais, percebo, né? posso estar enganada e vocês me contem se eu estou. Existe um respeito. Existe. Eu vejo Tem que para os muito- cadeirantes, principalmente. Uhum. E tem muito Lá tem. idoso lá, é muito comum que eles tenham a cadeira elétrica. Aham. Eles não vão, não é... E até uma questão que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles acham que estar na cadeira não significa que a pessoa não anda. Então, muitas das dificuldades que a gente teve é porque eu falava, ele não fica em pé. Porque é muito comum as pessoas estarem na cadeira para não se cansar. Para não se cansar. É. Ou ela não consegue caminhar longas distâncias, mas ela consegue... Lá nós temos a questão da ficar em pé obesidade e- dos idosos, tem né? isso. Então Uhum. eles andam É, com cadeira verdade. elétrica. Não, aluga. Qualquer lugar Uhum. você aluga cadeira elétrica. Exato. E aí, na Europa é a mesma coisa, só que na Europa ainda são países e cidades, né? De pedra, de paralelepípedo, que é mais difícil, bem Sim. irregular, e a mesma coisa. Então, eu falo, o desafio tá na cabeça e você tem que estar disposto a passar por aqueles desafios. Porque a gente chegou na Suíça na última viagem, a cadeira dele estava quebrada, perderam uma peça da cadeira. E é aí? isso. E aí, E deu? desenrola no inglês que fala mais ou menos e vamos. E aí, ele ficou numa cadeirinha ali esperando e eu vi um pino, uma cadeira passando e eu falei assim, aquele pino encaixa aqui. Só que ninguém é brasileiro, né? Brasileiro dá o jeitinho. O resto do mundo, eles Não. ou é ou não é. E aí eu vou, por favor, pelo amor de Deus, a gente ainda tem um cruzeiro. Não vai Deixa eu fazer tirar isso o com a pino gente. dessa cadeira. E aí eu falei, não tem um Mas era uma mecânico. cadeira o quê? Do aeroporto? Do aeroporto, Era. isso. Ah, E uma ele- cadeira que eles emprestavam. Isso, Porque eles me exatamente. emprestaram uma cadeira, mas é aquelas cadeiras grandes de aeroporto. Eu falei, mano, não vou pra rua com isso aqui, nem vou. E não, e não podia Não vai ser ser uma no viagem, aeroporto. não sabe? é elétrica, Que a gente né? programou. Não era. É. Era Não, não. manual. Manual. E aí esse pininho, ele é praticamente um parafuso que ele prende a roda na cadeira. E aí nessa cadeira tinha, só que ela era uma outra cadeira grandona. Então eu sabia que o pino não ia dar 100%. Falei, me ajuda a procurar no Google uma loja de cadeira de roda. Se tiver aqui na cidade, eu vou pra lá e você só me empresta esse pino, nem que eu volte pra te devolver. Ele, não, tá bom. Aí ele conversou lá com umas 4, 5 pessoas e arranjou um pino, me deu, a gente conseguiu chegar na loja e chegou na loja, o dono da loja tirou de uma cadeira prontinha o pino pra Olha. disponibilizar pra É, gente. Foi por Pessoas de pura sorte, Deus, assim, Sim, que foram que colocadas benção. no nosso caminho. Então, as Mas primeiras 6 horas lá, né, que foi, né, todo mundo fala que é o país, né, o principal país do mundo de A acessibilidade e tudo mais, mas a gente teve alguns percalços, mas também por não conhecer a cultura. Depois a gente entendeu que existe lá, né, nos aeroportos, também nas estações, que tem lá um setor que você tem que procurar, que é de assistência, né? Então você tem que chegar antes lá para pedir assistência, para que venha uma pessoa te acompanhar, para colocar uma rampa onde tem degrau, enfim, mas também lá na estação ninguém dá informação de nada, só fala, você pediu assistência? Não, é mas isso no trem. não fala, você precisa ir lá, né? É aquele jeitinho que não é brasileiro, né? A gente que é muito caloroso, é É, simpático. no Brasil pode acontecer, mas as pessoas estão sempre prontas para dar um jeito de Sim, resolver. o brasileiro é solícito, né? sim. Ele estende a mão para ajudar. A gente fala muito isso, a gente fala, a gente já saiu do Brasil 3 vezes, fomos para porque quando a gente vai, a gente fala, já estamos aqui, vamos, Ah, né? sim. Então a gente Uhum. faz cruzeiro que passa em vários países, já resolve, já vamos riscar do mapa, não precisa voltar de novo. E aí a gente percebe o quanto o brasileiro é disponível para ajudar o próximo. E se importa mesmo, você não percebe que uma pessoa que não fala a sua língua precisa de uma orientação, você não vai virar as costas para ela. Você vai A gente levar. tenta falar, né? A Mesmo gente que tenta, fala devagarzinho. mesmo que errado, vai no É. Google Tradutor e tal. Não, e pega na mão e fala assim, vem. E a gente Aham. leva. Eles não fazem isso. Então a gente Não. só tem que entender que é a barreira da cultura. Mas eu valorizo muito hoje o gente por causa disso. Porque a gente percebe que nas piores situações as pessoas Não, vão ajudar as brasileiro é. pessoas.
Eu nunca esqueço uma vez quando foram lá no escritório da Tijucas. Eu tava, nossa, tem anos isso. Anos, quando acho que eu, sei lá, quantos anos que eu tava na RHF. Mas tem tempo. Chegou lá um grupo eu acho que era de 5 pessoas surdas. E, consequentemente, mudas, elas não falavam. E elas tentando se comunicar comigo e tentando Libras, informação. Era Sim, mas eu não entrevista? entendo nada. E eu não era nem entrevista, eles queriam saber deixar se o tinha currículo. oportunidades em aberto. Uhum. E eles tentando se comunicar comigo por Libras, mas eu malemasse algumas coisinhas ali do alfabeto, então falei, gente, como que eu vou atender, né? Aí eles tinham começado a trabalhar com a gente. Então tem bastante tempo. Aí eu falei, eu vou dar um jeito. Fui lá, peguei papel e caneta, eu fazia assim, escreve pra mim. Aí a pessoa escrevia, aí eu entendia, daí eu respondia. Daí ia fazer outra pergunta, daí o outro escrevia. Eles ficaram conversando comigo por meio do bloquinho que eu dei pra eu conseguir dar orientação. Eu vejo assim, de repente, da pessoa, né, que atende, olha, não se dá nenhum trabalho de entender o que a pessoa tá buscando, o que ela tá querendo. Não tem. Exato. Né? E tipo, sai. Tem algumas coisas que eu acho que a gente devia ter, né? Essa parte de... Tem muita gente que defende educação especial para determinadas deficiências, né? Eu entendo que não, é preciso estar todo mundo junto na mesma escola, sabe? Obviamente que o governo ele tem que colocar pessoas capacitadas ali para fazer acompanhamento para algumas deficiências, como eu acredito que tem hoje, né? Para determinadas deficiências, mas o quão é importante fazer essa socialização, entendeu? Não só para a pessoa com deficiência, mas também para as outras pessoas ter esse contato com a pessoa com deficiência e talvez aprender uma Libra, né? Porque tem amizade ali com algum surdo e mudo, né? Isso. Hoje, ainda, por mais que falem que está inclusivo, né? Não está. Não está, né? Não, e eu acho que assim, a gente é obrigado a aprender inglês na escola, mas a gente não é obrigado a aprender o básico do Libras. Verdade. Sim. O básico, Poderia gente. ser uma aula, menos aulas, né? Um carga horária menor, mas pelo menos ter o básico. O basiquinho que eu sei de Libras, eu sei um pouco do alfabeto, eu sei alguns sinais, enfim, eu aprendi quando eu tava na 2ª série do ensino fundamental, acho que nem fala mais isso, né? E a minha amiga, ela era surda e ela era muda, então ela não conseguia falar. Ela era... na 2ª série, eu tinha 8 anos. Ela tinha 14. Ela não conseguia desenvolver. Ela tinha 14. Ela era a maior da turma. E ela era minha amiga. E eu era a única que falava com ela. E daí ela foi me ensinando, e eu fui aprendendo, e daí eu conseguia me comunicar com ela. Enquanto as outras crianças ficavam tirando sarro e zoando. Mas foi aí que eu aprendi o basiquinho que eu sei. No seu esforço. É importante, porque não teve ainda nem outra pessoa pra te ensinar. Não teve. As professoras não sabiam, ninguém sabia. Sandra é o nome dela, nunca vou esquecer. Quando o Vinícius foi ser matriculado na escola também, teve essa situação. Ele tinha que estudar, no colégio não tinha acessibilidade. Era aquela situação de sala ambiente, né? Cada aula era numa sala e os alunos mudavam. Então eles tinham que ficar mudando de sala e tinha algumas que eram em outro andar e ele não conseguia chegar. E aí a mãe dele falou assim, segunda-feira ele vai começar a estudar aqui. Foi logo quando a gente mudou pra Bertioga, né? Porque aí ela foi me matricular na escola e lá era o Belegard, na época, uma escola lá que são 2 andares, né? E tinha essa sala ambiente. Então tinha aula que a diretora falou, mas tem aula que ele não vai conseguir ver. E aí, como ela já tinha também essa orientação, tem uma pessoa da nossa família que era diretora na época, né, deu várias orientações para minha mãe em relação a isso também, né, direito da pessoa com deficiência dentro ali do ensino. E aí ela falou, eu sei que é lei, ele tem direito de estudar, o que vocês vão fazer, eu não sei. Mas segunda-feira ele está aqui. E aí, antes de começar a aula, na segunda-feira, no domingo, alguém arrumou uma bolsa de estudos lá numa escola particular, que era toda térrea. E aí, enfim, acabaram me dando a bolsa para não mudar todo esse sistema, né? Mas imagina, se não fosse uma mãe assim, ou ele não estaria estudando, ou colocaria ele numa sala que não faz isso,
ou colocaria ele em outro colégio público, que de repente ele ia ter um atraso ali do desenvolvimento porque está sujeito a não assistir uma aula. Não, provavelmente é isso, né? Ele Não, não então ia esse ano não assistir as estuda, aulas. deixa mudar, né? Então É o isso que até acontece. hoje, viu? Infelizmente, às vezes a gente tem que Sim. jogar um laudo na mesa, ou a gente Uhum. tem que mostrar os direitos que a criança tem para você conseguir alguma coisa. Sim. Mas eu acho que isso é um reflexo também da gente não desistir, né? A gente sabe que tem aquela necessidade, a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás. No empreendedorismo é isso. Eu falo muito que não adianta, às vezes tem franqueado que nos procura, principalmente porque eu sou uma pessoa que fala muito em treinamento e tal. Então, vira e mexe, você fala alguma coisa, um franqueado te pergunta, como que você faz isso? E aí ela fala, né, eu trabalho das 10 às 4, porque eu tenho filhos. Então, mas das 10 às 4 você quer faturar 50 mil por mês? Se você não se dedica, ou tem um time já estruturado e tudo mais, não dá. Se você quer trabalhar 6 horas e você quer ter o faturamento de uma pessoa que trabalha 12 com um time estruturado, não vai, não tem como. vai. Não existe mágica. Ou você se dedica, ou você põe alguém para se dedicar. Então, você investe tempo ou você investe dinheiro. Não existe mágica. É a mesma coisa na educação dos filhos. É a mesma coisa numa reabilitação. Vou 1 hora por semana e faço uma fisioterapia 1 hora por semana. Você vai se desenvolver menos rápido do que aquela pessoa que vai 3 vezes. Exatamente. Exato. Então, tudo é dedicação. Sempre, né, Rê? Ela tá falando e vai passando o filme, né? Tudo vai, é dedicação. Vai. Tudo é superação. É que as palavras, né, são tão ditas hoje. Você Banalizou, falou né? aqui, banalizou várias, resiliência, superação, dedicação. Mas eu falo assim, sempre pare para analisar a sua vida. Se de fato você está fazendo isso, como eu falo para os franqueados, né? De fato você está olhando para o seu negócio? De fato você está se dedicando? Você está só olhando para o problema? Porque quando a gente olha só para o problema, realmente desanima. Segunda-feira mesmo, né? Eu falei, Elis, estou tão cansada. Parece que tudo que eu penso, parece que não tá indo. Não, Rê, tá indo, vamos lá. E o Murilo, não, Rê, tá tudo certo. Porque somos seres humanos, a gente tem as nossas fragilidades também, né? Ninguém é um super-herói de desenho animado. Mas não pode desistir. Né? Enquanto você tiver saúde, enquanto você estiver vivo, tiver vida, você tem que continuar a luta, né? Continuar. Eu luto muito pelos meus filhos, assim. Eu sou uma mãe inquieta, desde quando houve a desconfiança. Então, eu sempre estou buscando novos profissionais, novas avaliações, novas opiniões. Trago, Elise, o que você acha? Elise, está acontecendo isso. E porque se eu me acomodar, tudo bem. Ele tem dificuldade de interação social. Então, eu vou deixar ele dentro de casa. Né? Ele tem autoestima baixa, então eu vou deixar a autoestima dele baixa. Eu falo para ele que ele é bonito, ele fala que ele é feio. Ele falou para mim essa semana que eu falo que nós falamos que ele é bonito porque somos pais. Eu falei, não, você é bonito, só que você precisa se sentir bonito. Eu posso falar 500 mil vezes que você é bonito, você não vai acreditar, porque você não se acha. Eu falei, eu te entendo, porque teve momentos que eu também não me achava bonito. Adolescência é um caos, né? Você achar bonito. Vai fazer 15 anos. A adolescência é o caos de se achar bonito. Não, e já é um momento de fase ali da sua vida. Mas eu falo que a muito. adolescência, pra mim, pelo menos a adolescência é a pior fase. Porque eu não era adulta, eu não era mais criança. E o rosto, né, ele não tem o formato... É uma transição, né? A nossa feição é uma transição ali. Eu era rebelde. Sério, Elis? Nossa, eu pintava o cabelo de colorido, sem minha mãe saber. Era bem... só confusão. Mas é esse processo mesmo, né? Ainda mais, depende muito mesmo da família estar ali, né? Sim. Porque é quem mais conhece, né, a pessoa, né, no dia a dia, né? Tanto que tem muitas, né, deficiências, não sei se também entra nesse termo, mas que não são visíveis igual a minha, né? Então é isso, você tá atento, né, a algumas coisas, assim como depressão também, né? Quem tem que estar perto ali precisa tá atento, né, a alguns sinais para também perceber o quanto antes e ver como que pode ajudar, né? E vem, né? Eu falo, tava ontem falando com uma pessoa sobre ansiedade. A ansiedade, as crises de ansiedade, crise de pânico, ela vem. Ninguém quer sentir aquilo lá, mas aí você também não pode só tentar, eu vou resolver, eu vou melhorar. Não vai. Se você não tratar a causa, se você não buscar ajuda,
se você não externalizar de alguma maneira, seja no esporte, seja na terapia, seja qualquer, não vai melhorar. E ela vai intensificar e ela vai piorar. E eu acho que a maturidade, ela traz uma facilidade para você lidar com algumas situações. Que a criança, né? 14 anos, às vezes não sabe. Não. Então, é igual eu falo muito... Eu falo pra você, né? Porque é a Elis que faz a minha consultoria. Então eu falo, minhas consultorias com a Elis, quando são quinta e sexta, é pra eu passar o fim de semana chorando e segunda eu tá com a resolução. Que horror! Não. Ah, Elis, Agora eu vou ficar com peso na agora consciência. agora as coisas melhoraram, mas no começo... No começo teve uma que ela falou assim, eu sinto te dizer, mas isso não é uma empresa saudável, quase. Morri do coração. Eu imagino o Vinícius falando quem que é essa bruxa que você tá falando? Estragou com o meu final Meu de Deus. semana. Vi umas 3 horas só, mas tá tudo bem. Meu Eu acho que Deus. foi útil. Mas resolve, traz resultado. Não bati o mês no dia 18, a meta que a gente estabeleceu, dia Verdade. 18. Ó, eu passei um fim parabéns. de semana chorando, depois traz o resultado. Mas é isso, a gente tem que ter essa maturidade. Adolescente É. não tem, Não tem. não consegue. Então ele vai engolindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho. É bem mais devagar. É um processo, né? É. Isso que você falou aconteceu comigo. Quando eu começo a receber críticas construtivas, mas eu não recebia como crítica construtiva sobre o que eu fazia com o RHF ou o que eu não fazia, nossa, dói, hein? Mas depois, quando você tem a humildade de falar assim, deixa eu pensar sobre isso. Aí você fala, realmente? É. E isso tem acontecido comigo muito hoje. Quando alguém me fala algo, eu penso, por que a pessoa está me falando isso? Realmente eu estou me comportando assim? Realmente? E eu penso muito antes das minhas ações. Né? Então, por isso que volto a falar da empatia. Né? Então, quando a gente tem uma situação, se coloca no lugar do outro. Por que ele está se comportando daquele jeito? Por que aconteceu? Por que ele está nervoso? Você não sabe da vida da pessoa. Exato. E eu acho que pensando do lado do empreendedor, às vezes a gente tem que só olhar. Aquela opinião vai trazer um resultado diferente? Aquela vai fazer eu mudar alguma coisa? Ou foi só para me atingir? Porque às vezes a gente já validou uma coisa, a gente sabe que funciona, a opinião do outro não vai adiantar. Porque ele não sabe, ele tá só dando uma opinião. Exato. Aí, às vezes, ele já tem mais experiência. Ele tá te falando porque é um olhar diferente, numa experiência diferente. Pode não usar, não coloca, não joga fora, guarda. Em algum momento você pode precisar. Isso também é maturidade. Sim. Não dá pra você virar pro outro e falar assim, você não sabe, eu sou expert. Ninguém é expert pra sempre. Aí a inteligência artificial mudando E a gente. ninguém é expert em tudo, né? Ninguém é. Não adianta. Ninguém. Você não A gente sabe tá aqui tudo. para aprender, né? O tempo todo. O tempo todo, seja profissionalmente, seja pessoal, né? Todo dia, toda hora, né? Estamos aqui aprendendo. Uhum. Sim. Mas eu volto a reforçar a importância da sua história, assim, da família, né? Sim. Da sua mãe, do seu pai, de te fortalecer e falar assim, que legal. Não, tive bastante Que sorte essa mesmo de história ter eles. inspire muitos pais, Sim, sim. né? Porque eu vejo hoje, como a gente está sempre nesse núcleo de psicólogos e tal, falta muito a conscientização desses pais. Porque, assim, eu falo muito isso para algumas mães que eu tenho contato. Eu quero que os meus filhos sejam filhos fortes, filhos que enfrentem as situações que eles vão passar, porque eles vão se decepcionar muitas vezes. Porque eu falo muito isso para eles. Vocês vão querer namorar pessoas que não vão querer namorar vocês. Vocês podem casar e dar errado o casamento. Vocês vão entrar num trabalho, às vezes, e vai dar errado. E aí vai sair matando todo mundo? Não, né? Então. Tem que aprender a lidar. É difícil, dói. É difícil se apaixonar por alguém, aquela pessoa não te querer? Mas faz parte da vida. Né? Sim. Então, essa força te fez esse homem forte aí que você é. Sim, sim. Então, eu brinco Casou até com essa mulher também, Incrível. poderosa. E eu falo até com ela, né? Na minha vida, até quando deu ruim, deu bom, sabe? Porque eu aprendi muito nesse caminho inteiro também, né? Então, hoje a pessoa que eu sou é por tudo isso que eu passei também durante a minha vida, né? E eu acho que todo mundo é assim, né? Tudo, por mais que a gente fala, pô, por que tá acontecendo isso comigo? Mas tem um significado, tem um motivo. Pode parecer naquele momento que é ruim, que, né? Que, pô, vai te puxar para baixo, parece que é o último dia da vida, mas não.
né? É para te dar alguma força, para você passar alguma situação, ou alguma pessoa próxima a você também Eu tomar acredito aquilo muito nisso. como aprendizado, né? E entender que a gente está aqui mesmo de Eu passagem. acredito muito em missão. É Missão isso aí. espiritual, assim, Sim. sabe? Que Sim. nós, cada um aqui tem a É. sua e é importante você olhar para isso. Até E eu o que ia- você falou, desculpa. Até o que você falou de... Por que que essa pessoa tá falando isso pra mim, né? Às vezes uma pessoa que a gente nem conhece vem falar alguma coisa pra você que dá um start, né? De alguma coisa. E isso também que ele falou da gente conviver com pessoas. O convívio com ele e o meu convívio com ele influenciou, quer dizer, ele me influenciou em muitas coisas. Então, não só quando ele me empodera, mas quando ele me dá um exemplo. Então, o convívio faz eu ficar mais tranquila, eu ter uma empatia maior, porque ele é uma pessoa que tem muita empatia. Então, a gente vai pegando. E por outro lado também, eu sou uma pessoa que eu programo tudo. Nada acontece e eu não tô prevenida. É muito raro. E ele tá começando a desenvolver um aprender pouco isso. mais. Porque se ele vai ter uma necessidade diferente, ele tem que prever isso. Ele não pode só ir com a camiseta e vamos ver. Se faz um frio, a gente resolve. Temos que resolver. Então, a gente planeja, se organiza e põe em prática. Por outro lado, eu também deixo a vida me levar. Vamos se jogar nesse desafio? Depois a gente se resolve, se não der. Então, tem que ter. E a gente tem que se inspirar nas pessoas. Com certeza. Mesmo quando não tem uma deficiência, todo mundo pode te inspirar de alguma coisa. Sim. Eu acho que isso é o mais importante, assim, de qualquer convívio. Seja empresarial, seja familiar. E eu aprendi muito com a minha sogra, aprendo muito com ele. E com certeza também do outro lado. Eu acho que isso é importante. E isso faz toda a diferença para a gente ter sucesso, né? Todo mundo muitas vezes olha o sucessos das nossas vidas, né? Uhum. E fala assim, poxa, como que ela conseguiu, como que ele conseguiu, como que a Rê conseguiu, a Elis? Por vários fatores. Nós fomos permitindo acontecer. Ninguém faz sucesso sozinho, né? Não. E sucesso não é relacionado a dinheiro, né? É a no satisfação todo. pessoal mesmo. Pessoal, a alegria de viver, o buscar, por exemplo, quem vai na minha casa, fala, nossa, que gostoso, vocês são tão alegres, são tão unidos. Sim, porque realmente é verdadeiro, né? Isso existe, não é só sucesso financeiro. Acho que o sucesso financeiro é consequência. Sim. A gente falou no encontro lá de São Paulo, dos franqueados, isso. Como é relativo o sucesso. Para um, sucesso é trabalhar 12 horas por dia, ter milhões de clientes, tá fechando vaga e tá dando. O outro, o sucesso é trabalhar menos, ter os mesmos clientezinhos, mas ter a qualidade de vida. É particular. Cada um tem o seu nível de sucesso ali, o que é para ser sucesso. Definir sucesso é muito difícil, não tem como. E eu acho que quando você descobre o seu, você tá feito na vida. É isso aí. Você encontra tal felicidade, será? Que falam? Eu acho que a vida não é feita de felicidade constante. Eu acho que ela é feita de Não. momentos felizes. É que E você se fala eles assim, qual é forem tal a mais, felicidade? tá ótimo. Eu falo que, pra mim, eu sempre digo que felicidade é consequência. Então, ela é consequência de situações que estão dando certo pra você, então você é feliz. É uma consequência. Felicidade é consequência. Achei muito legal. Não te conhecia, só de vista. E eu lembro que um dia a gente tava conversando que você tava com um pepino pra resolver. E você falou assim, eles vão esperar o Vinícius chegar, que ele vai me ajudar aqui e tal, porque ele é mais calmo. Eu entendi. Ele é a balança, né? Ele ajuda aí também. Legal. Não jogo nada na fogueira sem ele falar que pode. Isso é importante, que legal. É bom, né? Essa troca, né? Um relacionamento, né? Eu acho que qualquer tipo de relacionamento, né? Seja um casamento, ou seja de amizade, né? Tudo é uma troca mesmo, né? A gente tá o tempo todo trocando experiência, né? Trocando experiências, essa energia, né? De um ser de uma forma, dando o outro ser apoio de um pro outro, outro, né? Incentivo. É o que dão as visões, pontos de vista diferentes, né? Sim. Isso e é a importante. calma, né? Quantas vezes eu já chegasse, eu era muito explosiva, ao longo dos anos eu fui melhorando, e eu chegar na empresa, assim, falei, Elias, cansei, ela, Rê, calma, respira, ó, vamos olhar assim por esse ângulo. Ela, Rê, mas e aquela pessoa assim, assim? Eu falei, tem razão. E aí vai acalmando e você vai aprender. Mais uma vez falando do exercício, né? Você melhora quando você começa a exercitar o seu cérebro a pensar diferente. Exato. E eu acho que é muito importante você ter aquela pessoa que você pode falar. Porque é isso, às vezes um dia foi muito ruim. E você só precisa tirar ele do coração. Então eu falo, posso falar meia hora? Posso.
e falo. Passou meia hora, ele fala, então agora foi. Agora vamos fazer o jantar e vamos parar de pensar nisso. E pronto, e de verdade, parece que tira de você. Meu esposo Então, conhece o meu olhar, isso. Elis conhece o meu olhar. Quando tá preto, quando tá preocupado, quando tá chateado. O que foi? Eu já vou lá, eu preciso falar, eu sou da fala. Eu acho que é de Renata. É de Renata. Falei. É de Renata, não é de Elis. Liberou. Não é de Elis. Agora aliviou, né? E parece que sai, né? Sai. Aí também eu acho importante, você, como você falou, ter alguém pra falar, mas também saber pra quem falar. Exato. Porque tem gente que você fala e mais incita aquilo em você do que de fato te apazigua ou te clarifica um olhar. Tem gente que centraliza, né? bota mais lenha na fogueira. Piora a Quando você vê o negócio desandou. Aí você compra uma arma. Nossa senhora, Imagina. Como é que eu vou resolver isso agora? Eu acho que essa avaliação de com quem também é muito importante. Super. Exatamente, sempre. Gente, obrigada. Imagina, que obrigada pelo maravilha convite. recebê-los. Nossa, adorei. Adorei mesmo. Não, eu tinha certeza que não seria diferente, né? Também adorei. Sucesso Obrigado pelo total. convite. Obrigada. Deixe o Instagram da sua unidade para o pessoal te seguir. Se quiser deixar também o Instagram do projeto, Sim. né, para o pessoal aí conhecer. Não sei se vocês trabalham com doações, enfim, incentivos. Não, a gente atua mesmo lá com projetos sociais, né? Buscando leis de incentivo também, então a gente trabalha dessa forma. Mas para o pessoal seguir lá, né? Sim. Divulgar. O Instagram da minha unidade é RHF Talentos, _ São Paulo 2, em número romano. E o do projeto é Rolê Acessível. E o da Posse Par. Qual que é? @Possepar e @Rolê Acessível. Mas eu queria falar da unidade da rede, né, da RHF, 6 anos. Eu vi a transformação dela por conta dessa marca, né, desse estilo de vida. E pra gente é um orgulho, eu tô muito orgulho dela. Obrigada. amor. Parabéns, muito Obrigada. sucesso. Que venham Obrigada. mais 12, 24 e que a gente siga Eterno. firme Eu sempre e falo forte. que eu não vou sair. Se for pra eu empreender, é com a RHF. Eu não vou sair disso pra Obrigada. fazer paralelo. Obrigada porque- pela sua dedicação, por vocês acreditarem, né, no projeto. Que eu falo, quando você está vendo uma franquia, tudo muito obscuro, até que você entre e realmente conhece. Eu sou grata a Deus por todos os franqueados que acreditaram no projeto, que estão conosco, que estão levando a RHF para um outro nível e realmente gostam de pessoas. Uhum. Por mais que nós somos falhos, né, às vezes nunca vamos agradar todo mundo, mas quem conhece, eu falo, as veias da RHF sabe que é verdadeiro, Uhum. que realmente existe empatia, existe respeito Exato. e existe propósito. E que você faz parte dele. Vocês, né? Obrigada. O marido que é o incentivador e o apoiador e o ouvinte. E o ouvinte. Obrigada, gente. Sucesso. E para vocês que ficaram conosco até aqui, obrigada. Espero que tenha gostado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz. Também sigam o meu Insta, é o Elis da RHF. Tem o Insta do nosso podcast, RHF Talk. E o nosso canal no YouTube. Então, todos os episódios até agora estão lá. Cada um com um tema mais enriquecedor que o outro. Obrigada. Obrigada.